Professor, eu gostaria de fazer agora um paralelo, enfim, na verdade, como o resultado dessa eleição nos Estados Unidos impacta a vida aqui no Brasil, especialmente, claro, as relações internacionais, as relações diplomáticas contra o Brasil, mas até comerciais do que diplomáticas, porque, enfim, diplomática sempre ali está garantido, nem que seja naquele nível técnico, que não seja da forma mais calorosa, que também vamos considerar. O governo de Joe Biden, que tem uma relação diplomática boa com o Brasil, politicamente não é aquela proximidade, aquele entusiasmo todo, mas, obviamente, que é um cenário muito mais favorável ao Brasil do que e aí, nesse caso, estamos falando de Joe Biden, mas projetamos para Kamala Harris, em relação a Donald Trump, se ele for o vencedor, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo aí, uma projeção do que a gente pode esperar aqui no Brasil. Bom, acho que tem uma coisa de curto prazo, né, Débora, que é o câmbio, né? Porque aqui o mercado financeiro americano, é importante dizer que ele já comprou a ideia que o Trump é muito favorito. Então a gente teve aí uma pressão, uma valorização do dólar que obviamente pressiona o câmbio no Brasil. Eu acho que se o Donald Trump for eleito semana que vem, a gente deve ter uma pressão adicional no câmbio no curto prazo. E lembrando que é um consenso aqui entre os economistas que as propostas do Donald Trump são propostas inflacionárias. A gente está falando de renúncia fiscal, a gente está falando de tarifa, a gente está falando de deportação que pode afetar o mercado de trabalho. Então, são propostas que vão fazer com que a inflação nos Estados Unidos fique mais presente, ou seja, a curva de juros também vai aumentar. E você sabe, todo mundo sabe, né, que o juro nos Estados Unidos alto é ruim para o Brasil, é ruim para o câmbio. E esse é o lado de mercado financeiro. Mas é importante dizer que aqui em Washington existe um lobby, principalmente do agronegócio brasileiro, muito forte, e tem muita preocupação de como é que ele vai operar as tarifas, né? Como é que ele vai operar e obviamente o agro brasileiro exporta para os Estados Unidos, então existe uma preocupação como é que ele vai lidar com esse tema das tarifas. Então, assim, é bastante incerteza do ponto de vista da economia. Do ponto de vista da política externa, o que eu ouvi das duas campanhas, óbvio, é muito diferente, né? O Donald Trump e o J.D. Vance dizem que vão acabar com o apoio para a Ucrânia, não vão ajudar a Taiwan, os democratas é o contrário, mas uma coisa que é comum nas duas campanhas, que fica muito claro, é que, tirando a relação com o México, que é uma relação comercial, uma relação de segurança em relação ao tráfico de drogas, a América Latina é um tema periférico das duas campanhas e eu acho que vai continuar sendo, tá? Então, essa é a minha impressão. Claro que existe uma relação pessoal do Donald Trump com uma linha de política aí no Brasil, claro, mas diante dos temas que os Estados Unidos vai ter, eu acho que o Brasil vai continuar na periferia aí de prioridades, né?